Vale do Limari, Casablanca, Maipo, Rapel, Curicuio, Maule. Apertar várias vezes. E depois você adivinha no tablet que no qual nota aromática. Por aqui. Movemos um pouquinho para que o oxigênio se misture com o líquido e abrem os aromas de flores brancas e frutas brancas, como pera e maçã. Sendo assim, qual o alimento ideal para esse vinho? Vamos descendo por aqui, pessoal, por aqui. Depois, meus amigos, olha, primeiro vamos entrar no novo museu que tem a Conchitoro. Quando a gente chegar lá, eu vou explicar para vocês como que funciona essa parte. Depois, vamos para a melhor parte do nosso tour, que com certeza é a degustação, né? E na degustação vou apresentar para vocês 4 vinhos de uma linha premium e super premium daqui da Conchitoro. Depois vamos continuar caminhando ao redor do jardim para chegar até a casa do Melchior, que foi a casa de veraneio da família. E agora, meus amigos, algumas recomendações, regras básicas para o tour. Então, gente, peço por favor para que sempre fiquem perto de mim, que ninguém fique para trás, porque vocês viram, o lugar é grande e é fácil se perder nele. Eu também sempre vou dar o tempo necessário para que vocês tirem fotos. Também está proibido fumar durante nosso tour. E peço por favor para não pisar na grama, para cuidar do jardim. E nosso tour tem uma duração de aproximadamente 2 horas. Então, meus amigos, vamos aproveitar muito bem o nosso tempo e que seja uma ótima experiência para todos, tá bom? Fechou? Uma coisa que também gostaria de explicar é porque que a vinícola ela se chama Conchitoro. E é porque vocês foram os sobrenomes de quem foi o fundador do lugar, quem foi o Dom Melchior Conchitoro. E o Dom Melchior, ele foi um importante advogado, político e empresário chileno do século XIX. Como político, ele foi deputado, senador e também ministro da Fazenda. E como empresário, ele foi dono de empresas de tecidos.
Também o Dom Melchior, ele foi casado com a dona Emiliana Subercaçu e foi a dona Emiliana, sua esposa, quem recebeu essas terras como herança por parte de seu pai. E naquela época, a família Conchitoro morava no centro de Santiago, porque tinha que ficar perto do trabalho do Dom Melchior como político para chegar até aqui, até Pirique. Naquela época demoravam pelo menos 4 horas. Então foi por isso que o Dom Melchior, ele contratou um arquiteto alemão que se chamava Teodoro Burchard para ele fazer o desenho da casa dele. O projeto, que é a casa que temos lá do outro lado, só que depois vamos passar mais perto e aí eu vou explicar para vocês as características da casa. Também a vinícola, ela foi fundada no ano de 1883. Hoje a Conchitoro está com 142 anos. Diante da fundação da vinícola, o Dom Melchior, ele já fazia a produção de vinhos somente por hobby, para compartilhar com a família dele e também com seus amigos. Mas o Dom Melchior, ele sempre foi um homem visionário, sempre teve uma visão muito importante deste lugar. Foi por isso que ele viu neste lugar uma boa oportunidade de investimento no negócio vitivinícola. E foi também quando ele decidiu, junto com um enólogo francês chamado Le Boucher, começar a importar novas variedades de uva desde a região de Bordeaux, na França. Também o Dom Melchior, ele comprou outras terras para criar mais plantações de uvas e também máquinas para industrializar os processos de vinificação. Gente, por aqui, ó. E o Dom Melchior, junto com a sua esposa, eles conseguiram desenvolver tão bem a sua ideia e o seu investimento, que é por isso que hoje a Conchitoro é a maior vinícola daqui do Chile, da América e também uma das maiores no mundo. E agora, meus amigos, vamos sentar nessa nova experiência que eu falei para vocês no começo, que seria um museu. E aqui vocês vão conhecer várias coisas interessantes, como por exemplo a formação da geografia daqui do Chile, processos de vinificação, vão ter também uma experiência com notas aromáticas e vão conhecer também a lenda do caseiro del diablo, já ouviram falar? Meus amigos, dentro do museu também tem regras, então não está permitido nem comer nem beber dentro, assim como também peço para vocês para não se apoiar nos vídeos e também para guardar silêncio para que a experiência ela seja mais interativa. E olha, se algum de vocês que tirar fotos ou filmar, fiquem à vontade, tá? E sabe, hoje aqui na vinícola está nos visitando a Dua Lipa. Ela está visitando agora a vinícola, eu acho que está por ali por perto. Meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui à primeira sala do nosso museu. Essa sala tem o nome da origem, porque como eu falei para vocês lá fora, aqui vai mostrar para vocês a origem da geografia daqui do Chile e explicar o porquê o Chile é um dos melhores países para o cultivo da uva e também para a produção de vinhos. E uma coisa interessante desse museu em geral é o teto. O teto foi feito com uma madeira que se chama Pinheiro Oregon. E essa madeira ela foi trazida desde uma adega antiga que tem a Conchitoro, que se chama Adega de São Miguel. E desse lado temos também uma parede que foi feita manualmente com pedra. Essa parede representa uma das barreiras naturais mais importantes que nós temos hoje, que seria a Cordilheira dos Andes, e uma das principais influências que recebem esses vales junto com o Oceano Pacífico. Agora, meus amigos, eu vou colocar uma projeção e primeiro vocês têm que olhar para aquela parede que está lá e depois para a parede do lado esquerdo, tá bom? Só um minutinho. Os vales daqui do Chile foram formados através do movimento das placas tectônicas, porque o Chile está bem em cima da união da placa sul-americana com a placa de Nazca. Mas pode ficar aqui também tem muito terremoto, né, que é bem normal. Se acontecer alguma coisa, faz parte da experiência. Aqui, meus amigos, desse lado também temos os mapas dos principais vales vitivinícolas, onde está presente a Conchitoro, que são pelo menos 6. Aqui desse lado temos os diferentes vales, o Vale do Limari, Casablanca, Maipo, Rapel, Curicó e Maule. Do lado temos a média de temperatura por ano e as suas precipitações. E aqui temos o vale mais importante de todos, que seria o Vale do Maipo, porque foi aqui o lugar onde começou a história da Conchitoro. Também neste vale se produz Cabernet Sauvignon, e daqui que sai o melhor Cabernet Sauvignon do mundo, que é para fazer o vinho Dom Melchior, que esse nome é uma homenagem para o fundador da Conchitoro. E a gente agora está nesse lugar que diz Pirque Velho, que está um pouquinho mais afastado do centro da cidade. Estamos a pelo menos 21 km do centro, tá bom? E também porque aqui é um clima mediterrâneo, que significa que no verão é muito quente e seco e no inverno faz muito frio. Ou seja, que as estações elas são bem marcadas, e tudo isso por causa das barreiras naturais que nós temos aqui no Chile. Porque como vocês já viram, por um lado, desse lado nós temos a Cordilheira dos Andes,
E do outro lado a cordilheira da costa, é por isso que onde a gente está agora é um vale, o Vale do Maipo, e como um vale a temperatura e o clima são mais concentrados. Do lado esquerdo temos o Vale de Casablanca, que é um vale que fica no Valparaíso. Aí o lugar mais úmido, né? Por isso que é um solo granítico, argiloso. Como lugar mais úmido, é o lugar ideal para a plantação e o cultivo de Chardonnay, Sauvignon Blanc e também Pinot Noir. E aqui do lado, o Vale do Limari, que é um vale que fica ao norte do Chile, um lugar mais seco. É por isso que é um solo calcário com argila vermelha. E tudo isso, meus amigos, o tipo de clima, o tipo de solo e a mão de obra, é um conjunto de fatores que influenciam diretamente na identidade de um vinho de um território específico. Aqui, meus amigos, também temos a anatomia da videira. A videira é uma planta semilenhosa, uma trepadeira com a casca grossa e áspera. E a cor e a forma da folha pode variar dependendo da uva. E aqui mostra, né? Agora eu vou convidar vocês para assistir este vídeo daqui que explicar bem melhor como funciona cada um desses processos. E hoje a vinícola trabalha com barris de carvalho francês e também carvalho americano. Porque seria representado por esse barril que está aqui, né? Mas hoje também trabalha com dois tipos de colheita, manual e com a máquina. Só que isso vai depender do tamanho dessa plantação e do vinho que se produz dessa plantação. Geralmente, quando as plantações elas são menores, a colheita se faz de forma manual, porque, claro, desse jeito eles conseguem fazer uma seleção das uvas e também uma classificação delas. Qual que vai para tal vinho ou quais simplesmente têm que ser descartadas. E as uvas que são descartadas servem para fazer barra de cereal, shampoo e até maquiagem. Aqui temos também a comparação entre o carvalho francês e o americano. O americano é um pouquinho mais resistente, né, com poros maiores. E o carvalho francês é tudo o contrário, os poros são menores, são mais finos, e a sua qualidade é melhor. E aqui temos também diferentes tipos de tostados que poderia ter um barril. E cada tostado oferece notas aromáticas específicas para o vinho. Por exemplo, quando o tostado leve, o vinho tem notas como, por exemplo, de creme ou baunilha. Quando o tostado médio, o vinho tem notas como, por exemplo, de especiarias. E quando o tostado mais intenso, quando a madeira fica bem queimada, o vinho poderia ter notas como, por exemplo, de cinza, fumaça, café e chocolate. E também notas defumadas. Depois na degustação. Apertar esse trem que tem aqui, né? Apertar várias vezes. E depois você adivinha no tablet qual nota aromática é, tá bom? Meus amigos, aqui temos que treinar, ou tem que treinar o olfato. E por aqui fotos de pessoas importantes que já visitaram a vinícola. Como, por exemplo, Bono, Mick Jagger, Carolina Herrera, o Ronaldo Nazário, né? E por aqui, uma propaganda com um dos embaixadores mais importantes dessa marca, que seria o ator de Hollywood do Pedro Pascal. Se vocês já assistiram The Mandalorian, The Last of Us, ele é o protagonista, né? E ele é chileno, sabe? Vou descendo por aqui, pessoal, por aqui. E uma outra coisa interessante dessa adega é o material que usaram para construir ela, um material que se chama calicanto, que é uma mistura de cal, de areia e também clara de ovo. E é porque a clara de ovo tem propriedades isolantes, também ajudava para dar liga, porque naquela época não existia o cimento, então eles usavam calicanto, um material que é bem eficiente, porque essa adega já aguentou vários terremotos. E aqui embaixo tudo é produção real. E é dentro dessa adega o lugar onde começa o tempo de guarda do vinho ícone da nossa vinícola, que seria o vinho do Melchior. Esse vinho, em novembro do ano passado, foi eleito o melhor vinho no mundo no jornal The Wine Spectator, o vinho catador. Por isso que é um vinho super importante para a gente. Pesado, né? Bora. Essa adega também é bem antiga, está com 130 anos. E ela foi construída com carvalho, material mais leve para não sobrecarregar a outra adega onde a gente estava agora. E uma diferença importante entre essas duas adegas é que aqui é climatizado, ou seja, funciona com ar condicionado e a temperatura quase sempre é de entre 10 a 15 graus.
e a umidade de pelo menos 80%, mesmo no verão, que é muito quente, mesmo no inverno, que faz muito frio. Del Diablo, reserva especial. Este daqui é um Sauvignon Blanc. E o ano de colheita desse vinho foi no ano de 2024, por isso que é um vinho muito jovem. E foi num lugar aqui no Chile que se chama o Vale de Colchagua, que é um lugar que fica ao sul do país, a pelo menos 2 horas daqui de Santiago. Agora a temperatura para beber esse vinho tem que ser numa temperatura de entre 6 a 8 graus, ou seja, gelado, frio. Ideal para um dia na praia, na piscina, na cachoeira, porque esse vinho é bem refrescante. E agora, como vocês viram também, esse vinho é um vinho de tampa rosca. Como falei, isso não tem nada a ver com a qualidade do vinho. Só significa que é um vinho para beber rápido e que o vinho não continua evoluindo dentro da garrafa, tá bom? Agora, vamos fazer esses passos que eu falei para você no começo. E para isso, vamos segurar a taça, ou desde o talo ou desde a base. Porque se vocês pegam desde o cálice, vão esquentar o vinho, né? E vocês viram que a cor do nosso vinho é uma cor amarela que é bem pálida, um pouquinho esverdeada, quase transparente com a luz. Isso tem um motivo, e é porque o tempo de guarda desse vinho é somente dentro de tanques de aço inoxidável. Esse vinho não passa tempo dentro de barris, tá bom? Agora vamos começar com a parte olfativa. Para isso, vamos colocar a taça perto do nosso nariz para sentir o primeiro aroma do nosso vinho. E claro, no começo vocês somente vão perceber que é um aroma de álcool, né, que é próprio do vinho. Mas vamos ver o que acontece agora. Agora vamos girar nossa taça para mexer o vinho dentro dela, para começar com o processo de oxigenação do vinho. E olha, gente, neste processo, quando as moléculas do ar, as moléculas do oxigênio entram em contato com as moléculas do vinho, aí o vinho começa a evaporar, quebrar essas moléculas e a liberar essas novas notas. Agora vamos pôr perto do nosso nariz pela segunda vez para perceber como muda o aroma do nosso vinho. Conseguiram perceber essa diferença? É interessante, né? E este vinho tem notas como, por exemplo, de frutas cítricas. Tem notas de laranja, limão, tangerina, toranja. E notas também como, por exemplo, de maçã verde, pêssego, maracujá, abacaxi, melão, pera. E, meus amigos, primeiro vamos brindar. Saúde! Saúde! Agora, meus amigos, vou apresentar para vocês o segundo vinho da degustação, que seria esse daqui, que é da marca Terruño. E esse daqui, gente, é um Carmenere, um vinho que é típico chileno, uma uva emblemática daqui do Chile. Agora, a temperatura para beber esse vinho tem que ser numa temperatura de entre 14 a 18 graus, temperatura ambiente. Agora, vamos novamente sentir o primeiro aroma do nosso vinho e novamente girar um pouquinho. Agora, uma dica importante: todos os vinhos merecem esse processo de oxigenação. Vamos colocar perto do nosso nariz pela segunda vez para perceber como muda o aroma do vinho. E este daqui tem notas como, por exemplo, de frutas vermelhas ou frutas escuras, notas de morango, cereja, framboesa, mora, ameixa, jabuticaba, e também um aroma amadeirado, um aroma de madeira. E é porque o tempo de guarda desse vinho é de pelo menos 18 meses dentro de barris de carvalho francês de primeiro uso. E esse daqui também é de colheita manual, que é um valor agregado para o vinho, né? Meus amigos, saúde! Saúde! Agora, meus amigos, vou apresentar para vocês o terceiro vinho da degustação, que seria esse daqui, que é da marca Diablo. Esse daqui é um Cabernet Sauvignon. Olha, os últimos dois vinhos são Cabernet Sauvignon, só que cada um tem características diferentes, porque são de várias diferentes, para que vocês percebam como interfere o terroir na identidade do vinho, tá bom? E agora, o ano de colheita desse daqui foi no ano de 2022, e foi no lugar aqui. Agora, a temperatura para beber este vinho tem que ser numa temperatura de entre 15 a 18 graus, temperatura ambiente também. E agora vamos oxigenar de novo. Esse daqui é o vinho que eu falei para vocês dentro do museu, lembra? Quais são as notas aromáticas desse daqui? Eu tenho que sentir primeiro. Mas tem a ver com o tostado do barril. Lembra? Eu sei que vocês conseguem lembrar. Meus amigos, saúde, pessoal. Saúde. Eu sei que pelas CAI são pelo menos 6 garrafas para despachar, se vocês estão levando bagagem para despachar. E outras 6 garrafas na mão. Serão 12 no total por pessoa. Isso daí é porque, primeiro, o Brasil tem um tratado comercial com o Chile, por isso que vocês podem levar essa quantidade, tudo isso da Mercosul, né? E porque também quando você for comprar o vinho, o pessoal que trabalha na loja, eles vão embalar as garrafas numa caixa de papelão, que é como se fosse uma maleta. E aí vocês podem levar para o Brasil sem problemas, porque vocês estão levando tudo bem embalado.
Agora, meus amigos, vou apresentar para vocês o quarto vinho da nossa degustação, que seria esse daqui, que é da marca Marquês de Casa Concha. E este daqui, como eu falei, também é um Cabernet Sauvignon, só que tem outras características. E agora, a ano de colheita desse daqui foi no ano de 2022, e foi num lugar aqui no Chile que se chama Vale do Maipo, que é aqui, né? Este daqui é o Vale do Maipo aqui, que se faz parte da produção do Cabernet Sauvignon da Concha y Toro. Agora, a temperatura para beber esse vinho tem que ser numa temperatura de entre 16 a 18 graus, temperatura ambiente também. Este daqui, o seu teor alcoólico hoje de 14,5, e também seria o mais intenso de todos, e o mais seco também. Isso daí é pela concentração de taninos. Agora vamos sentir o aroma, e este daqui é bem aromático, né? E mudam as notas em comparação com o anterior. Vamos girar um pouquinho, né? Para abrir novamente no seu vinho. Vamos colocar perto do nariz para perceber como muda, né? E este daqui, a gente tem notas como, por exemplo, de chocolate, baunilha, mirtilo, pimentão verde, tabaco, couro, canela, hortelã. E tem também notas de eucalipto, que é porque ao redor dessa plantação tem árvores de eucalipto. Isso também interfere na identidade do vinho. Saúde, meus amigos, saúde! E, gente, no antes de beber esse vinho, vão perceber que é diferente do anterior, né? O anterior é um pouquinho mais adocicado, este daqui não. Este já é mais seco, exatamente. E olha, tem um kit, que o nome desse kit é Volta Feliz para o Brasil, ou para São Paulo, né? Que são as 4 garrafas do nosso tour por 47 mil pesos. Que a promoção é boa, porque, olha, primeiro preços individuais, depois vocês podem pegar um outro vinho branco, que é da marca Concha y Toro de Wine, que é uma categoria superior desse daqui. Que esse vinho tem o preço de 11 mil pesos, de junho 30 mil, 10 mil e 16 mil pesos, que no total são 67 mil. Mas pegando o kit, ficaria as 4 por 47, são 20 mil pesos menos, né? Uma quantidade boa. Agora, meus amigos, vamos continuar com o nosso tour. Querem um chorinho para o caminho? Então, e cada espaço tem a sua plaquinha com o nome. Por exemplo, desse lado, ou nesse espaço, tem variedades como, por exemplo, Cabernet Sauvignon, aqui Sauvignon Blanc. As vidas que estão embaixo dessa árvore são Carmenere e Chardonnay. E hoje, a Concha y Toro está presente em 140 países no mundo, tendo vinícolas claramente aqui no Chile, onde são mais de 50 plantações espalhadas em diferentes regiões, em Mendoza, na Argentina, como a marca Trivento, e também na Califórnia, nos Estados Unidos, no Napa Valley, como a marca Bom Terra. E são 13 mil hectares de plantações, sendo uma das marcas mais conhecidas, o Caseiro del Diablo, né? E aqui na nossa frente temos também a casa da família Concha y Toro. E claro, na época, a família morava no centro de Santiago, porque tinha que ficar perto do trabalho do Dom Melchior como político para chegar até aqui, até Pirque. Naquela época demoravam pelo menos 4 horas. Então, foi por isso que o Dom Melchior, ele contratou um arquiteto alemão que se chamava Theodor Burchard para ele fazer o desenho da casa dele. O projeto, que é a casa que temos aqui na frente, como eu falei, essa foi a casa de veraneio da família Concha y Toro. E o início, o ano da construção da casa foi no ano de 1870, finalizou no ano de 1875, demoraram 5 anos para construir a casa. E ela foi feita com o estilo neoclássico italiano, combinado com o estilo patrimonial e colonial chileno. E hoje a casa ela contém 22 quartos, 4.000 metros quadrados construídos e 6 metros de altura. E hoje não mora ninguém da família na casa, a família morou aqui até o ano de 1994, faz 30 anos. Hoje a casa somente funciona como um escritório para fazer tudo dentro dela e também degustações. Olha aqui. Acho que tá bom.
Agora, meus amigos, vamos continuar por aqui, que agora eu vou levar vocês para uma outra degustação, tá bom? Nossa. Deixa eu falar. De nós, amiga. Pode, amiga. Porque é um prazer você nos acompanhar. Pode, por favor. Só mandar currículo, né? Ah, então. Por favor, tem que mandar sim. Eu trabalho no subsolo. Pronto, acabou. Pronto. Fechou. Então, como é que eu vou voltar para as catacumbas agora? Ô, Me explica. Como é que eu vou voltar para a terra? Fica aqui mesmo, pô. Então. Fica aqui mesmo. Graças. Ah, que essa amiga imagina, pô. Mas, manda currículo, por favor. Tem que mandar. Agora é o sumiu de vocês, esse rapaz daqui. Fala, Valdir. Tô bem, e você, cara? Você tá bem? Tudo jóia? Tudo na paz? Que isso, Valdir? Se fosse bem interessante, nós servimos para cada um de vocês uma tabuinha com queijos, aonde, olhando a tábua de baixo para cima, o primeiro será o queijo de cabra, que é uma variedade típica chilena, muito fresco e muito suave. O segundo, o queijo amanteigado, é um queijo mais equilibrado, bem interessante. No meio dos queijos, alguns biscoitinhos de água e sal, que servirão para entre um vinho e outro, para limpar e renovar o paladar. E o terceiro queijo, o branco, dividido em 2 pedaços, ele é o camembert. E o último, no alto da tábua, grana padano. É um queijo estilo parmesão, denominação de origem de Palermo, Itália, mais forte, mais salgado, estilo parmesão, tá? E cada queijo foi selecionado para que esteja equilibrado com o vinho, de forma que o leve com o leve, o forte com o forte, o equilibrado com o equilibrado, e assim iremos, porque vocês possam sentir em boca cada um dos vinhos e dos queijos, ok? Tá, então vamos com o nosso primeiro vinho. O primeiro vinho a ser servido é um Chardonnay. Tá típico que esse vinho ele traz algumas notas bem interessantes, como por exemplo mineralidade. Tá, convido vocês a tomar a taça, movemos um pouquinho para que o oxigênio se misture com o líquido e abrem os aromas de flores brancas e frutas brancas, como pera e maçã. Tá, é típico do Chardonnay ter essa nota. Agora em boca, amigos, fiquem à vontade. Ele traz um amargor que é típico do carbonato de cálcio, são plantações próximas ao oceano, mais mineralizado. Engolimos o líquido, sentimos aquele restinho de sal de fruta na boca que fica no final, mineralidade, plantações próximas ao oceano. Em ambos lados da língua sentimos acidez, uma gotinha de limão em cada lado. E depois que nós engolimos é como se sentíssemos um pouquinho de espumante na boca, efervescente, mineralidade. Mineralidade que se consegue através de plantações próximas ao oceano. Propositadamente estão bem próximas ao oceano, tá? Agora eu peço a vocês consumirem o primeiro queijo, que é o queijo de cabra. Um queijo típico chileno, leve, fresco. E depois de ter mastigado e engolido o queijo, tomem seu tempo, tá? Eu falo um pouco rápido assim, mas é por natureza. Tomem seu tempo. Depois de terem engolido o queijo, voltem com o vinho na boca e sintam o que acontece. O casamento do vinho com o queijo deixa na boca uma nota de cremosidade e oleosidade. Algo parecido no meio da mineralidade, um pouco de margarina na língua ou uma gotinha de azeite de oliva. Sentimos que é mais oleoso, mais escorregadio. Por esse motivo, este é um vinho que eu recomendo muito,
que seja consumido acompanhando frutos do mar que tenham cremosidade e oleosidade. Entre eles, caranguejos, lagostas, camarões, atum, salmão, bacalhau, alguns pratos como uma moqueca. Poderemos fazer um molho branco de camarões com leite de coco. Poderemos ter um salmão na chapa com manteiga, buscando sempre a cremosidade no prato para que case com a cremosidade do vinho. Agora servi um vinho totalmente diferente, que é o Pinot Noir. Tá, o Pinot Noir também é uma variedade francesa da região de Borgonha, e o Pinot Noir é um vinho que é muito consumido na Europa, e na América Latina ainda falta um pouco para alcançar a quantidade recomendada ou ideal para consumo de vinhos, mas é pouco consumido. Ele é um vinho que chama atenção pelas cores. As cores do Pinot Noir são cores claras, é o vinho tinto mais claro de todos. Esse vermelho rubi, vermelho acrílico é típico do Pinot Noir. Os demais tintos são mais escuros. Nos aromas, o Pinot traz uma nota bem especial de terra úmida, barro, muita fruta vermelha, groselha, cereja, morango, framboesa. Agora, na boca, é seda, leveza e suavidade. Tá? Não espere encontrar num Pinot Noir taninos, álcool, corpo, estrutura, não. É o vinho tinto mais leve de todos. Quando eu tenho a oportunidade de dar alguém presente, meu presente será um vinho. E normalmente eu dou Pinot Noir e escrevo uma notinha. Pinot Noir, a única variedade tinta que harmoniza com frutos que nada. E isso surpreende muitas pessoas, porque todos estão bem presos a vinho branco, frutos do mar. O Pinot Noir não é tinto e é frutos do mar. Os camarões, lagostas, atum, salmão, bacalhau e menor. E o segundo queijo, que é o queijo amanteigado, é algo parecido ao queijo prato. O queijo se casa perfeitamente com o Pinot Noir. Vê que na boca a sensação de ambos é bem prazerosa. Vamos por mais vinhos. Agora iremos por um Merlot. Tá? Antes de passar ao Merlot, eu pediria a vocês que tomem um pouquinho de água. Então o Merlot, ele é um vinho que, erroneamente, ele é chamado de um vinho forte. Outros erram mais ainda dizendo que o Merlot é um vinho leve, e na verdade ele não é nenhum nem outro. Experimentem o vinho e eu acompanho vocês com as sensações. Depois veremos os aromas, saúde, com o Merlot. Na boca, o Merlot é um vinho que somente a princípio, no paladar superior e inferior, ele fará com que nós sintamos os taninos, secante, astringente, uma manga verde, uma banana verde, um pedacinho de caqui, ele amarra. Então a forma correta de descrever o Merlot é um vinho muito equilibrado. Ele oscila entre força e leveza, meio corpo, meio acidez, meio álcool, meio tanino, tudo nele é equilibrado, tá? Tá, o terceiro queijo, que é o queijo Petit Brie, branco, dividido em 2 pedaços, um dos pedacinhos irá para o Merlot e o outro para o seguinte vinho. Tá? Experimentem o queijo, depois voltem com a vinho. Recomendável que seja servido a uma temperatura entre 14 e 18 graus, temperatura perfeita para um Merlot. Nos aromas, o Merlot é um vinho muito aromático, ele traz notas de frutas negras misturadas com frutas vermelhas, em forma de compota, em forma de geleia, de marmelada, frutas doces. Uma maçã do amor, aquela maçã confeitada, ele traz presente no aroma. E é um vinho que eu recomendo. Merlot é um vinho muito equilibrado, deveria estar em todas as adegas básicas que seja, fazer parte, porque o Merlot é uma variedade muito consumida. Bom vinho. Bom, amigos, esse vinho, ele traz 2 aromas, gostaria que um de vocês acertassem o aroma desse vinho. Pimenta e pimentão. Um pimentão verde e uma pimentinha que sobe aqui, incomoda um pouquinho, uma pimentinha moída. Todo o Carmener traz a pimenta e traz o pimentão. Sendo assim, qual é o alimento ideal para esse vinho? Um pimentão refogado, uma pizza com pimentões, um pimentão recheado,
uma pizza de pepperoni, tá? Muita comida mexicana é carmeneiro. O carmeneiro pede pimenta, pede pimentão, pede carnes semi-gordurosas com uma pimentinha. Esse é o carmeneiro. Cabernet Sauvignon. O Cabernet Sauvignon é uma variedade, perdão, é uma variedade mais encorpada, que no aroma o Cabernet Sauvignon traz muitas notas de figo maduro, ameixa preta, e é um vinho forte, é um vinho encorpado. Uma das regras do mundo do vinho é de que a cada vez que eu aumentar a intensidade do vinho, terei que aumentar a intensidade do alimento. Então agora que um vinho de graduação alcoólica de 14,5, forte e encorpado, esse vinho não serviria para as massas, pastas, pizzas, mas sempre uma picanha, um cupim e uma costela. Tá? Então aí eu preciso de carnes gordurosas, eu preciso de muita gordura, que é para a gordura se casar com o álcool, mas não se casam perfeitamente. Em resumo, é o vinho do churrasco. Cabernet Sauvignon, Marquês de Casa Concha, mas agora nós temos um vinho ultra premium. Mas o que faz a diferença, mesmo sendo a mesma uva, é o trato que foi dado. Colheita mecânica, colheita manual, tá? O tempo que ele está sendo no barril de carvalho, 12 meses, 18 meses. Então todo esse processo faz a divisão entre super premium e ultra premium. Um vinho especial para momentos especiais. É um vinho que eu recomendo muito pela nota que ele traz no aromática, figo maduro, ameixa preta, tem uma nota bem marcada de fumaça. É um ótimo vinho para defumagem. É muito chique aqui, né? Você come churrasco com vinho, não é com cerveja.